Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, estudando mais uma vez essa lição que está sendo fantástica, a lição do conflito. É isso mesmo, a lição no contexto conflito. Tem sido estudos extraordinários e nós já estamos chegando à nossa 8ª lição. É isso mesmo, a 8ª lição. E se você, bendito, bendita, ainda não está estudando a lição, o Senhor te repreenda. Entra lá na tua loja de aplicativos e baixa que o 7Me está aparecendo aqui embaixo. O 7Me vai ter a lição da Escola Sabatina, vai ter vários livros do Espírito de Profecia, vai ter o Feliz 7 Play, vai ter uma série de aplicativos para te ajudar na sua comunhão. E como você sabe, a comunhão é essencial para o cristão que quer ir para os céus. Então não perde a oportunidade. Baixa aqui o aplicativo do 7Me e vem com a gente estudar a lição. Todas as semanas eu tenho recebido times diferentes aqui, a gente já teve gente de vários lugares e hoje eu trouxe parte da minha equipe de coordenadores jovens, é isso mesmo. Estou com ela aqui que é estreante no nosso podcast, nossa super Carol da Cidade de Socorro. Tudo bem, Carol? Oi, pastor. Oi, todo mundo que está aí assistindo a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, Carol. Carol, você lá na sua igreja é anciã, você é líder de jovens. Como é que tá essa batalha lá em Socorro? Corrida, mas Muito corrida? Deus tem abençoado, graças a Deus. Que bom. A Cidade de Socorro é uma cidade muito querida, muitos jovens abençoados lá. Um abraço para a Cidade de Socorro. Obrigada. E obrigado por você ter viajado tão longe para estar aqui com a gente hoje, Carol. Tudo certo. Lá do lado da Carol, nós temos aqui o Bruno, já conhecido da galera, não é estreante, já Não, participou não sou, não. em alguns eventos aqui com a gente. O Bruno também é coordenador e cuida das nossas redes sociais. E aí, Bruno, como é que você tá? Cara, eu tô bem, tô animado. Essa lição aqui está sendo fantástica. Nossa, tem aprendido demais. Então, assim, a lição tá boa, viu? Que bom, hein? Tá Que boa. bom. Tá curtindo? Demais, nossa vida. Que bom, então, Brunão. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram estudar a lição com a gente. A galera de casa já conectou na pretensão de estudar a lição. E essa lição tem sido tão poderosa que eu não tô nem podendo gastar muito tempo com a gente introduzindo. A gente já tem que ir pra lição porque o Direto. tempo é curto aqui. Mas antes da gente iniciar, Carol, você ora pra gente? Vamos orar. Querido Deus, nós somos muito gratos por essa lição tão preciosa que temos na nossa mão. Nós Amém. estamos com a sua palavra aberta agora e pedimos a presença do Espírito Santo, para que o Senhor nos inunde com a sua presença e nos ajude a entender, a compreender tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Amém. Nos entregamos em tuas mãos e que nada venha de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, senhores. Lição 8, Batalha Espiritual 1. O que vocês acharam dessa tirinha aí? Poderosa. Venha cá que eu vou quebrar a sua cara. De repente, alguém chega, né? Tem um menorzinho com cheio de medo, o cara parece grande, mas chega alguém maior que o menor. Que o médio. Boa. Exato. E aí, qual foi a sensação de vocês aí ao ler essa tirinha? Qual é a opinião? Quando eu vejo essa tirinha, eu lembro de uma frase que diz assim: você é valentão até encontrar alguém mais valentão que você. Sim. Né? E fazendo o paralelo aqui com a batalha espiritual, é exatamente isso. Porque eu entendo que nós nessa charge somos os menores, né? Os mais fracos. E aí vem o inimigo de Deus, ele vem ali tentar nos intimidar, acabar com a gente. Só que ele se esquece que tem alguém muito maior e muito mais poderoso que ele, que é, no caso, Deus. Então, representa muito bem a nossa vida, a nossa batalha espiritual, essa charge. Eu penso muito em irmão mais velho. Eu sou filha única, não tenho irmãos, não sei como que é o esquema, mas olhando para aqui, eu penso num irmão mais velho. E aí a gente olha para Jesus, e Jesus é o nosso irmão mais velho, não é? Que está Sim. aqui para proteger e é muito maior do que qualquer um. Exato. Muito bem colocado, meninos. Quando eu olhei, eu também tive essa sensação de irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. E isso me dava certas vantagens com relação aos amigos da minha irmã. E quando alguém ia fazer alguma coisa com a minha irmã, por eu ser 4 anos mais velho, eu era sempre maior que eles. Então eu já me aproximava naquele instinto protetor ali, né? Mas não passava de um gravetinho de 20 quilos também, né? Nossa, 4 anos mais velho é bom, hein? 4 anos mais velho. Fazia a sua parte. Fazia minha parte. Apanhávamos juntos. Tô brincando, né? Mas a tirinha, ela leva ao encontro de uma lição, porque a gente vê aqui uma história muito interessante no começo da lição. A lição fala sobre um marinheiro que estava no Báltico, né? Um pescador no Báltico em 2014. E ele acha uma garrafa. Cara, eu achei Super muito legal, né? fantástico isso, super legal. Sim. Eu fiquei imaginando quantas histórias ao redor, o que aquela garrafa passou no mar e o camarada que escreveu, porque assim, não tem nada mais, nada menos do que 101 anos. Muito tempo. Muito tempo. Muito. A garrafa ficou 1 século perdida no mar, rodando. Imagina, passou a Primeira, passou a Segunda Guerra Mundial, passou a Guerra do Vietnã, passou várias guerras, passou muitas coisas no mundo inteiro. O mundo mudou até que a garrafa foi encontrada. E eles mandaram, então,
a garrafa de Platts, né? O nome do Richard Platts, o autor da carta, né? E, cara, ele tinha 20 anos quando jogou a garrafa, mas quando a garrafa foi encontrada, ele já estava morto. Mas o curioso da história é que eles entregam a garrafa para os descendentes, né? A garrafa, neta, né? Pra neta. A garrafa chegou até o endereço. Chegou. 101 anos depois. E aí a gente pega esse paralelo e pensa, algumas mensagens demoram muito a chegar. Nos tempos antigos, vocês não devem ter vivido isso. Eu sou um pouco mais velho que vocês. pouca coisa. Não é muito. Pouquinho. Mas eu... Brincadeira. Mas alguns de casa vão se lembrar. Eu me lembro do tempo do papel de carta, que as pessoas colecionavam papel de carta. Você lembra disso, Carol? Sim. Eu cheguei a mandar algumas cartas Então, também. e eu me lembro das pessoas escrevendo cartas. Eu cheguei a receber algumas cartas de alguns amigos que eram da minha cidade, mudaram para outros lugares e mandaram cartinhas. Eu e a também gente passei por isso. passou por Muito isso legal. também. Muito legal, não era? Sim. Chegava do correio, você pegava naquela sensação assim, uau, né? Como é que ia ser? E às vezes a carta demorava para chegar. Eu me lembro que em uma oportunidade eu fui missionário fora e eu conheci um casal que era hondurenho. Não, perdão, guatemalteco, da Guatemala. E esse casal foi o seguinte, eles começaram a namorar no início da década de 80 e ela se mudou para os Estados Unidos, em Nova York, onde eu os conheci. E ali ela ficou por alguns anos. E em Nova York, naquele tempo, início dos anos 80, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Não dá pra imaginar, né? Não dá para imaginar a vida, né? Né? Era só telefone fixo e além de ser só telefone fixo, as ligações entre países era algo que não era fácil, caríssimo. Sim. Então a forma comum que eles se comunicavam era por cartas. E eles me contando essa história, muito bacana, né? Depois já de 30 anos, 40 anos dessa história, e eles me contando que chegou um momento que eles escreviam cartas todos os dias. Então demorava um tempo para chegar a princípio, mas depois começou a chegar uma por dia. Então que legal. todos os dias eles se comunicavam. Exato. Cara, era muito bacana, né? Hoje a gente não sabe o que é isso porque hoje é WhatsApp, é Messenger, Exato. Se bem que tem gente no WhatsApp, eu não vou dizer Quem será quem, que é? mas assim, que demora uma vida, às vezes é mais fácil mandar carta, mas tudo Eu bem. não sei quem é essa Não pessoa. sei, não sei, faço jamais ideia. falaria. Não faço também ideia. não. Mas eu também sou muito ruim de responder o WhatsApp. Olha, eu vou dar um testemunho real do meu WhatsApp agora, que é ao vivo, para as pessoas entenderem, tá? Sem ressentimentos. Meu WhatsApp nesse momento tem 208 cartas para eu ler. Mas então, as mensagens são mais rápidas hoje, mas brincadeiras à parte, eles pegam isso para nos lembrar do seguinte, né? Entre todas as eras, hoje nós temos a comunicação mais rápida. Sim. Mas existe uma ferramenta de comunicação que existiu em todas as eras, e é a oração. E é Exato. instantânea. E é Né? instantânea. Ela chega lá instantaneamente. É mais rápido que a internet. Sim. Né? Sim. E assim, meninos, qual é a importância? Como é que a gente pode interpretar essa questão da oração? Porque muitas pessoas têm a sensação de que estão orando e estão sendo ignorados. Tem outras pessoas que têm a sensação de que estão orando e a oração não está passando do teto. Alguns oram de uma maneira, outros oram de outra maneira. Alguns têm a sensação de que Deus respondeu, outros têm a sensação de que Deus não respondeu. O que a gente pode falar sobre a oração aqui de forma geral? Bom, a oração ela sempre existiu. E quando a gente fala de oração, é interessante a gente notar o seguinte, que muitas vezes na nossa vida, principalmente nas dificuldades, a gente sempre pensa assim, a minha oração não passa do teto. A minha oração, parece que eu estou fazendo oração e o céu está vazio, está dando eco, ninguém está lá. Mas eu sempre costumo falar que nós não precisamos fazer uma oração, que a oração tenha que passar do teto, porque Deus não é um Deus distante, Ele está do nosso lado, pronto para nos ouvir. Só que também a gente tem a falsa impressão de que a oração respondida é aquela que vem de acordo com aquilo que eu peço na oração. Só que nem sempre é assim. Porque assim como um pai que ama muito o seu filho, ele não vai dar tudo o que o filho quer porque sabe que vai fazer mal, que vai machucar. E é exatamente a oração. A oração, ela é importantíssima para a vida do cristão. Só que não é tudo no nosso tempo e da forma que a gente deseja. Porque Deus mesmo fala, a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede mal. Então, não é que Deus não te ignora, mas um não de Deus também é uma resposta. Sim. A resposta não é necessariamente O silêncio, a né, também é uma realização resposta, de um né? desejo, né? Mas sim é a resposta. E a lição trouxe que às vezes a falta de resposta é a resposta. Achei Exato. muito interessante. Isso é muito bacana, E eu né? anotei uma coisinha aqui também, que às vezes a gente ora esperando uma manifestação da presença de Deus, ou uma resposta audível, e a gente esquece que tudo que Deus quer passar pra gente tá aqui. Certa vez alguém chegou para um pastor e falou assim, ai pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus falando comigo. Mas você leu a Bíblia? Mas como assim? Não, quero ouvir
A Bíblia, é tudo que você precisa. A palavra está aqui. Exatamente. Muito bem colocado, Carol, porque assim, alguém certa vez me perguntou, mas nos tempos bíblicos, Deus se manifestava e falava com eles. Sim, Deus se manifestava e falava com eles nos tempos bíblicos. Eles não tinham igreja, não tinham espírito de profecia, eles não tinham músicas, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham lições, eles não tinham nenhum estudo. Aí Deus falou assim, calma aí, deixa eu preparar isso aqui tudo. Aí Deus preparou uma Bíblia, que demorou 1.600 anos para ser escrita. Deus preparou espírito de profecia, Deus preparou profetas, Deus preparou pastores, Deus preparou conhecimento, trouxe tudo pronto. Então, não é que Deus não queira falar, mas ele já deixou o kit básico. E muita gente não quer nem passar pelo básico e quer ser Moisés, quer ver Deus. Entendeu? Então, calma aí, vamos devagar. Começa pelo básico. Deus vai falar, se a palavra estiver aberta, né? Ou seja, nós somos muito privilegiados por termos tudo isso, né? Sim. Exato, Vocês estão falando e privilégios geram responsabilidades, né? E às vezes eu olho no meu contexto, eu olho para os profetas do passado e eu penso, como eu sou privilegiado em vista de alguns homens do passado. Porque eles tinham ali, eles estavam lutando sozinhos pelo que eles acreditavam. E o povo vivia, em alguns contextos estavam na Babilônia, outros contextos no deserto, outros contextos na Pérsia, enfim. E aí eu olho pra gente hoje com toda essa facilidade e eu me pergunto o seguinte, beleza, os pastores de hoje, todos os líderes religiosos, nós que estamos aqui cristãos, temos toda a facilidade, temos tudo nas mãos, mas como Tomás de Aquino já citou uma vez, nós temos tudo, mas não conseguimos falar pro paralítico, levanta e anda. Então alguma coisa está faltando. Pesado isso, né? Porque as pessoas, no passado, eles não tinham o que nós temos, mas eles chegavam, Pedro chegava, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Cara, isso é extraordinário, mas a gente tem tudo, ao mesmo tempo a gente não faz nada, não consegue. O que está faltando, né? Às vezes eu me pergunto também, o que a gente está fazendo? Né? Com todas essas ferramentas, toda a tecnologia, toda a facilidade, que a gente está fazendo. Exatamente. Porque com toda essa facilidade, era para a gente conseguir fazer muito mais do que os discípulos, do que os apóstolos. Assim, era para realmente a gente avançar a mensagem do evangelho de tal forma que nunca foi vista antes. Só que ao invés de nós aproveitarmos isso, infelizmente a gente vai ficando mais preguiçoso. Vai assim, não, se nós não falarmos, as pedras falarão. Então deixa aí a Bíblia aí, deixa ela falar por si só, sabe? Sim. Não... a gente está fazendo totalmente o errado. A gente tem que... A oração, ela é um privilégio. E se você quer ser alguém melhor, ter Deus falando na sua vida, ser uma pessoa ali de Deus, cara, é oração. Assim, é simples. A gente quer, como você mesmo citou, a gente quer passar do básico e já quer ir lá logo... Moisés, né? Que já quer ver Deus. Não é assim que funciona. É tudo uma caminhada, uma construção. E a oração, ela é a construção de um relacionamento com Deus. Exatamente. Então, por isso que ela é um privilégio, porque a gente consegue ali agora um canal, um acesso direto com o Pai. Sim. E quando a gente fala de oração, um dos testemunhos mais bacanas de oração que a gente tem na Bíblia é Daniel. Porque Daniel tinha uma vida de oração fantástica, extraordinária. Eram 3 vezes por dia. E assim, a gente olha para Daniel orando em Babilônia, e a gente pensa assim, não, tranquilo, ele estava no quarto dele orando, de boa. Só que a gente não, às vezes a gente ignora todo o contexto de Daniel até chegar em Babilônia. Daniel viu todo mundo ser morto, Daniel viu seu povo ser exilado, provavelmente viu parentes serem mortos. Daniel, a Bíblia não fala isso abertamente, mas se Daniel realmente, como a Bíblia narra, era um eunuco, provavelmente ele foi mutilado assim que chegou em Babilônia. E ali ele ainda assim, tendo todos os motivos para olhar para trás e falar assim, nossa, parece que Deus me abandonou. Por outro lado, ele se aproximou mais de Deus e viveu uma vida de oração 3 vezes ao dia. E eu sempre penso nisso, que vergonha diante de Deus, porque eu não estou cumprindo meu projeto Daniel às vezes, né? Desde novinho eu tenho essa ideia, projeto Daniel, tem que orar 3 vezes por dia, que é o básico. É o básico da vida, é o mínimo da vida espiritual, né? Mas quando o Daniel orava, a gente percebe uma coisa, né, Carol? Parece que a oração trazia mais uma guerra, uma batalha. Daniel orava nas batalhas. Era esse o sentimento de Daniel? Um dos títulos que a lição trouxe é que oração significa guerra. E eu achei isso muito interessante, porque nós vivemos num grande conflito, não é? E acho que às vezes falta essa consciência, né, no nosso dia a dia, né? Nós estamos, sim, numa guerra, no meio de uma guerra. E mais do que nunca, a gente precisa pensar nisso. Sim. E aí a lição traz, então, a história de Daniel. A gente passeia pelos capítulos 9, capítulo 10, né? De Daniel. Qual que era o contexto ali? Daniel, ele percebeu que uma profecia de Jeremias, de 70 semanas, estava chegando ao fim. Sim. E ele começa a ficar muito angustiado com isso, né? Então, ele vai fazer uma oração, vai orar a Deus intercedendo pelo povo.
E aí, ele faz a oração, e são 2 momentos diferentes. No capítulo 9, imediatamente a oração dele é respondida. Que fantástico, né? Muito legal. Só que no capítulo 10, não. E ele fala que ele passou 3 semanas ali, angustiado e orando e clamando a Deus sem resposta. E isso ensina coisas muito importantes pra gente. Tem um verso no capítulo 10 que eu gostaria de ler, Daniel. Claro. Capítulo 10, versículo 12, que diz assim, ó. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Isso aqui é fantástico, né? Nossa, que lindo. Por que a gente falou que a oração é instantânea, que ela chega ao céu instantaneamente? Porque realmente é isso. A oração chega lá instantaneamente. E aqui o anjo está falando para Daniel, olha, desde a primeira vez que você falou, as suas orações foram ouvidas. Uau, né? E isso é maravilhoso, Que né? segurança que isso traz, Que né? lindo. Saber que o nosso Deus tá ali, não tá lá em cima, né? Ele tá aqui do lado, Bruno. Muito legal o comentário que você fez. Então, 2 coisas. Quando a gente ora, a gente pode ser ouvido imediatamente. Mas pode ser que demore um tempo. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? A lição trouxe isso, que a nossa oração pode mexer com o mundo espiritual. Isso, pra mim, foi... sabe, explodiu aqui os pensamentos. Sim. Uhum. Não é? Porque às vezes a gente acha que tem a ver só com a gente. E não. E na história de Daniel a gente percebe exatamente isso. A oração que Daniel fez mexeu com o mundo espiritual. E Sim. isso é incrível, né? E aí, eu já ouvi alguns comentários, né? Algumas frases que falam que a oração intercessória, principalmente, ela é uma das mais poderosas. E eu fiquei pensando, por quê? Ela dá base para Deus poder agir na vida de pessoas, mesmo quando aquelas pessoas não querem. Então, vamos supor que eu oro pela salvação de alguém, mas aquela pessoa não quer ser salva. E aí, Deus vai agir na vida dela. O inimigo chega para ele e fala, por que o Senhor está se intrometendo aqui? Porque eu estou respondendo a oração do meu outro filho. Então, a oração intercessória, que era a oração que Daniel estava fazendo pelo povo, é algo, assim, muito poderoso e que mexeu até com o meio espiritual. Cara, muito bem colocado, Carol. E eu tava pensando aqui, né, pensando no seguinte. Perceba a situação de Daniel. Daniel tá exilado na Babilônia e ele tem um contato íntimo com Deus ao ponto de que quando a profecia está se cumprindo, ele é impressionado. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi o próprio Deus que o impressionou com relação à compreensão dos tempos em que ele vivia. Isso gerou uma angústia e ele começa a interceder pelo seu povo no seu tempo. Isso gerou nele um contato tão íntimo com Deus que ele se tornou um profeta super importante para o seu tempo. Que legal. E aí eu fiquei pensando o seguinte, muitas pessoas hoje negligenciam a oração, negligenciam a vida espiritual e, por consequência, não têm noção nenhuma do tempo em que estão vivendo. Porque assim como Daniel, nós vivemos uma fase profética também, que está caminhando para o seu final. Só que muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Então a intimidade com Deus te traz preparação para os seus dias. E isso é maravilhoso, né? E o segundo ponto dentro do que você falou que eu achei extraordinário. Deus respondeu a oração de Daniel na hora ali, na primeira vez. Uhum. Na segunda vez, não foi assim. Não. Então se Daniel teve essa experiência, todos nós vamos ter essa experiência em algum momento. Né? E eu acho que o tempo da espera, eu sempre digo isso nos meus sermões, que o tempo da espera é mais importante muitas vezes que a resposta, porque o tempo da espera gera dependência. Enquanto você está orando, você está dependendo. Imagina Daniel clamando, se aproximando, todos os dias buscando e buscando intensamente, e Deus ali, calma, eu vou te responder. E buscando, isso aproximou ele mais de Deus, e no tempo certo Deus deu a resposta, né? E vai nos preparando também, porque às vezes a gente pede, a gente não está pronto para receber a bênção ainda. Exatamente. Então esse tempo de espera é tempo de preparação. Exato. E aí, falando um pouquinho sobre esse segundo momento em que a resposta demorou para vir, Sim. Daniel, interessante que ele não parou de orar, né? Não. Ele não desistiu. E eles são ela até comenta que, independente de resposta, né? No finalzinho da lição, a história de Daniel 10 indica que as orações intercessórias dão a Deus o direito de mobilizar mais forças sobrenaturais para influenciar o coração daqueles por quem nós oramos. E Daniel não parou de interceder só porque não houve resposta imediata. Isso eu achei sensacional, né? Ele não para. E aí, a gente vai ver que mais tarde a resposta veio. Deus explicou o porquê. Sim. Às vezes Deus vai explicar também o porquê das nossas orações não serem respondidas imediatamente. Mas no fundo, não importa. Não. Mesmo que ele não explique o porquê.
Pode ser que lá no céu a gente entenda, mas também pode ser que a gente nunca entenda o porquê. E não importa, porque só de saber que ele está escutando e que ele está no controle de tudo, isso basta. Eu ouvi um pensamento do pastor Josanã Alves que dizia assim: o cuidado de Deus com você nada tem que ver com ele realizar os seus desejos. E isso é fabuloso, porque a gente ora em prol de desejos e Deus às vezes não responde, nós achamos que Deus está nos ignorando, quando na verdade Deus cuidar da gente é assegurar o caminho da salvação, não realizar teus sonhos na terra. E isso é muito fantástico, porque aí a gente começa a perceber o seguinte: se Deus está cuidando, como a Carol falou, não importa a resposta, eu só confio no cuidado. Ele vai cuidar, tá tranquilo, né? E aqui a gente vê o seguinte: existem forças sobrenaturais atuando em nosso favor, né? Muitas pessoas não creem nisso, mas nós vemos aqui na Bíblia, abertamente, quando a gente fala, e eu fico com uma invejinha santa de Daniel, quando chega o anjo e fala assim: Daniel, quando você começou a oração, Deus me mandou aqui para te responder. Eu falo: nossa, uau, como eu queria ter esse contato, né? Esse network tão forte, né? Mas, ô Brunão, existem mesmo essas forças especiais para trabalhar em nosso favor, forças sobrenaturais dos céus que vêm interceder pela gente? Com certeza existem. Assim como existem forças especiais do mal, existem também as forças especiais do bem. E quando eu vejo esse título aqui, Forças Especiais do Céu, eu penso meio que na polícia, no exército, porque não é algo comum, algo básico. Força especial significa que é algo preparado, especializado e dedicado para tal atividade. E agora, quando fala Forças Especiais do Céu, significa que existem seres, que no caso são os anjos, que eles atuam em nosso favor. E é interessante aqui que a lição fala que, por mais que a gente não veja os anjos, eles estão diariamente ocupados, indo no céu e vindo na terra, protegendo, cuidando, auxiliando, ocupado, provendo e protegendo a gente. Então, existem sim essas forças especiais do céu. Então, por mais que a gente se sinta sozinho, ou mesmo na oração, quando a gente disse na parte anterior, que a oração traz guerra, porque é exatamente isso que a gente vive. Às vezes a gente vive numa vida assim, principalmente o jovem, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Vai indo conforme a correnteza, só que o outro lado não está brincando disso. O outro lado, ele está dedicado e tem planos audaciosos para te levar para o inferno. Só que se você não entender que você está nesse grande conflito, você vai acabar sendo pego de surpresa. Só que não vai totalmente, porque existem forças especiais ali prontas para te proteger. Só que você precisa entender que você vive num conflito, vive numa guerra, e que existem sim forças que estão ao seu favor para te ajudar. Só que para isso, você precisa orar, clamar, pedir a Deus, e essas forças elas estarão aqui a todo momento. Porque se a gente passasse 1 segundo sem a proteção de Deus, o inferno acabaria com a gente, em questão de segundos. Então as forças especiais, elas existem e são muito especiais. Muito especiais mesmo, né? A gente percebe o seguinte: a Bíblia fala que a terra, apesar do jeito que está, Deus ainda está segurando os 4 ventos da destruição. O Apocalipse fala isso, né? Então você imagina, a terra está mal, ela está cruel, as tristezas, as catástrofes e as tragédias estão por todos os lados. Parece que realmente, como a Bíblia diz, parece não, certeza, o mundo jaz no maligno. Ainda assim, Deus está refreando com o seu poder e protegendo os seus enquanto termina de selar o seu grupo. Isso é muito importante, né? Deus está selando os seus ali enquanto isso. Mas neste tempo de guerra e de batalha, enquanto Deus sela, a oração tem papel essencial. E a lição fala muito sobre isso, sobre a questão da oração intercessória, que nem a Carol falou. Enquanto a Carol falou, eu me lembrava da minha avó. Minha avó faleceu fazem aí uns 4 ou 5 anos agora. E passou até rápido isso. Passou uns 4 anos, passou rápido. E eu me lembro quando eu pensava na minha avó, eu tinha uma segurança. Minha avó orava todos os dias. Aliás, deixa eu contar essa história. Eu aprendi a ver hora no relógio ponteiro por causa da minha avó. Vou explicar o porquê. Todos os sábados eu almoçava na casa da minha avó. Eu era garoto, voltava da igreja, vou almoçar na casa da minha avó. Então, todos os sábados eu almoçava na minha avó. E quando dava 2 horas da tarde, a minha avó botava todo mundo que estava na mesa para ir se ajoelhar e orar.
Todo mundo. Tava meus tios, tava todo mundo. E às vezes a gente não tava tão cômodo. Acabou de vir da igreja, vai ajoelhar, vai orar. E ela não orava assim 5 minutos, 3 minutinhos. Ela orava meia hora, 1 hora. E a gente lá ajoelhado, entendeu? Então imagina um menino com menos de 10 anos ajoelhado ali. E minha avó era daquele tempo dos calinhos de oração no joelho. Não sei se vocês lembram, esse tempo dos irmãos na igreja, os mais idosos vão lembrar. E eu comecei a perceber uma coisa. Que minha avó falava assim, 2 horas é hora da oração nessa casa, todos os dias. Então eu comecei a olhar pro relógio e falar assim, eu preciso saber quando é 2 horas, porque quando der perto de 2 horas eu vou embora. Aprendeu direitinho. E aí eu aprendi a ver, eu perguntei pra minha mãe me ensinou, e eu aprendi a ver. Quando estava perto de 2 horas eu levantava e eu já saía, né? E aí é curioso que minha avó me questionou uma vez. Minha avó falou, você não tá ficando mais pras orações, o que tá acontecendo? Falei, não, vó, tem clube de desbravador daqui a pouco, tem não sei o que, dei minhas desculpas. A vida foi passando e eu me tornei adolescente. E nos meus primeiros problemas, assim, desafios, quando eu precisei de oração, pra quem foi que eu corri? A avó. Pra minha avó. E ali a minha avó orava comigo, minha avó cuidava de mim, e aí eu fui crescendo, fui me tornando um jovem, depois um jovem adulto, e eu me lembro que em vários momentos da minha vida, já fora do Rio, eu tinha uma segurança assim, minha avó tá orando por mim. E no dia que minha avó faleceu, a primeira coisa que veio à minha mente foi assim, minha avó descansou. Quem vai estar orando por mim? Porque aquela oração me trazia segurança. Uhum. Entende? Então a oração intercessória é realmente algo essencial para a vida do cristão. Nós devemos orar uns pelos outros. Sim. Nós devemos, e como a Carol colocou aqui, a lição colocou muito bem, a oração ela impacta o mundo espiritual. Então, se ela impacta o mundo espiritual, nós que estamos ligados com Deus devemos orar pelas outras pessoas, para que Deus esteja atuando na vida das pessoas. Devemos pegar o exemplo de Daniel aqui, Daniel orando por toda uma nação. Uma nação que havia se despegado de Deus, uma nação que havia sido exilada, uma nação que estava colhendo as consequências de ter adorado outros ídolos, uma nação que estava colhendo as consequências de ter se afastado do Criador. Ainda assim, Daniel estava intercedendo. E eu poderia pegar N personagens aqui da Bíblia que em diversos momentos intercederam pelo povo de Deus. Eu poderia ver Cristo intercedendo pelos discípulos, eu poderia ver Moisés intercedendo por Israel, eu poderia ver Daniel intercedendo pelo povo, eu poderia ver Samuel intercedendo pelo povo. Então a intercessão acaba que não é uma opção na vida do cristão. A intercessão é uma responsabilidade, uma obrigação. Todo cristão deveria interceder, né? E se a gente olhar para Daniel, ninguém pediu isso para ele, né? Ninguém pediu isso dele. Ok, Moisés, ele foi levantado como líder, ok. Mas Daniel não. E ele chama essa responsa para ele mesmo. Isso é muito bacana. Isso é muito extraordinário mesmo. Agora, vocês estão falando de Daniel, vamos ler um pouquinho do texto de Daniel ali, né? Vou chamar o pessoal de casa para ler aqui com a gente o texto de Daniel, capítulo 12, versículos de 1 ao 3, que é uma das respostas aqui de Daniel. Na verdade, uma resposta que Daniel recebeu, mas que seria também uma profecia. Daniel 12, de 1 ao 3, dá uma olhadinha aí. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo todo, aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Que texto forte do Antigo Testamento, né? E aqui a gente vê uma metáfora que, assim, é uma resposta à oração de Daniel, mas vou fazer uma pergunta para vocês. Tem um título aqui, a gente até discutiu isso em outras lições também passadas há pouco, mas vale a pena frisar. Muitas pessoas fazem confusão com a menção de Miguel, o grande príncipe, em Daniel, e Miguel, o arcanjo, no Apocalipse, porque as duas referências dão a ideia de que Miguel é um anjo de batalha. Só que surge uma pergunta agora que nós precisamos responder ao povo. Miguel é de fato um anjo? Miguel, na verdade, é um arcanjo, né? Sim. E é interessante que todo esse prefixo ar, que eu já escutei isso em algum lugar, ele dá a ideia de maior, de superior, né? Uhum. Então, um arcanjo é alguém superior aos anjos. Sim. Então, a gente entende, a Bíblia fala isso pra gente, que o arcanjo Miguel, nada menos do que Jesus, né? É um dos títulos de Jesus. E aqui, a lição de quinta traz o título Grande Príncipe. E o que tudo isso significa, então, né? O príncipe, nos tempos bíblicos, ele era responsável como o chefe, o comandante, né, do exército. Exatamente. Então, aqui a gente está vendo Jesus como o arcanjo Miguel,
trabalhando como um reforço aqui nessa história. O que estava acontecendo, né? A gente viu que Daniel demorou um tempo, né, de 3 semanas, 21 dias, para a oração dele ser respondida. Sim. E aí depois, explicaram para ele, né, o porquê dessa demora. Enquanto ele estava orando, as forças sobrenaturais estavam se movimentando. Sim. E por conta da oração dele também. E aí o anjo Gabriel, que foi quem apareceu para Daniel, ele estava trabalhando no coração do príncipe da Pérsia, do rei da Pérsia, né? E a batalha não estava sendo fácil, né? Porque a gente vê o inimigo trabalhando de maneira feroz de um lado. Sim. E os anjos do Senhor trabalhando de outro lado. Tudo para conquistar a consciência e o coração, né, de um rei que iria trabalhar em favor ou contra o povo de Deus. Sim. E a profecia estava lá. E aí, a lição ela até explica pra gente, né? E a Bíblia fala que o anjo Gabriel, ele teve dificuldades. E aí, quem foi enviado? O arcanjo Miguel. E uma coisa interessante é que o arcanjo Miguel nunca perde. E nunca. Isso nos traz muita segurança. Muita segurança, muita. E aí ele chega lá e a chegada dele foi decisiva. E aí eles conseguiram ganhar essa batalha. Então, arcanjo Miguel nada mais é do que Jesus, ninguém menos que ele. Muito bacana isso, Carol, porque aí eu vou agregar uma coisa também, né? Satanás, na sua batalha do grande conflito, ele queria ser como Deus. E quando Miguel surge batalhando com o dragão em Apocalipse, o nome Miguel também significa quem é como Deus. É como se a resposta de Deus já fosse assim, você está querendo ser quem é como Deus? É esse aqui, é o Cristo, que é o único em essência com Deus, né? Eu falei isso na outra lição, monogenese, Jesus é um em essência com Deus. Não tem nenhum outro que tenha a essência de Deus, essência divina, somente Cristo, que é um com o Pai. Então, Cristo agora, quando ele assume a posição de batalha, ele vem, aí a Bíblia cita ele como Miguel, ele nunca perde. Isso é extraordinário. Isso dá uma segurança para o nosso coração, porque se Cristo nunca perdeu e ele nunca perde, a nossa vitória está segura, como diz a Bíblia. Acabou. A gente está passando por aqui, tem várias batalhas acontecendo, está tudo certo, a vitória é certa. Nós já ganhamos a vitória. Então agora é esperar o tempo de Cristo para obter essa vitória. E isso é extraordinário, porque a gente percebe uma coisa, a despeito da intensidade da guerra, porque a guerra é intensa. Muita. Imagine a maior guerra que qualquer ser humano já viu. Nós conhecemos guerras que duraram anos, nós conhecemos guerras que duraram 100 anos, nós conhecemos guerras que duraram décadas, mas existe uma guerra que está durante todas as eras da humanidade, e é o grande conflito. Mas ainda que essa guerra esteja durando todas as eras da humanidade, Jesus já venceu. Amém. Por isso. Amém. Isso é extraordinário, Amém. Muito extraordinário. Mas assim, meninos, dentro dessa batalha, dentro dessa guerra intensa... Só antes de continuar, desculpa, claro, por favor. O senhor, é que assim, o senhor falou que Jesus é único, né? Ele é único mesmo porque ele é um com Deus e ao mesmo tempo ele é humano também. Isso então, é assim, não existe nenhum outro como ele e a gente consegue entender que ele é nosso. Sabe? Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é Criador, ele é o arcanjo mais poderoso de todos, mas ele também é humano, ele é como eu e você, assim né? É Só que perfeito, e ele é nosso. Então essa batalha já tá ganha mesmo. Amém. E realmente, Carol, muito bem lembrado isso. Mas, meninos, nosso tempo tá passando, a gente tá caminhando pro nosso final já, infelizmente. É muito rápido. É muito rápido, né? O estudo Demais. aqui. Eu tô aqui com o nosso ponto aqui, o pessoal já me comunicando aqui. E eu queria perguntar para vocês o seguinte. Conforme a gente vê essa batalha grande acontecendo, e conforme a gente vê a importância da oração e a forma como Deus se manifestou na vida de Daniel através da oração, que conselho vocês deixariam para os nossos jovens hoje com relação a esse estilo de vida que Daniel tinha? Olha, a oração, nós sabemos que ela faz parte da vida do cristão. E tem uma frase aqui na lição que diz que os anjos, eles lutam por nós, nos apoiam e nos protegem. Isso me traz uma paz tremenda, porque eu sei que os anjos estão lutando por nós, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a oração intercessora também. Então isso me faz entender o seguinte, que eu não estou só. Por mais que eu esteja com lutas, com provações, com dificuldades, eu sei que eu não estou sozinho, que o céu está totalmente empenhado na minha salvação. Nós sabemos que a batalha já foi ganha, nós já sabemos qual é o resultado final. Agora a gente precisa decidir se a gente vai estar do lado vencedor ou do lado perdedor. Só que para isso, a gente precisa estar apegado a Cristo através da oração. Porque sem oração,
não existe relacionamento com Deus sem oração. Porque a oração é o nosso canal, é aquilo que nos liga com o Pai. Né? Tem até aquela música. A oração, erguemos nossa voz ao céu e Deus se inclina para nos ouvir. Ou seja, a oração ela é atendida, ela é respondida, só que nós já sabemos qual é o resultado final. A gente precisa apenas escolher o lado certo, porque a vitória já está ganha. A batalha já está ganha. É isso mesmo. Eu gostei de 2 trechinhos da lição de sexta, que um diz assim, ó: como povo, nós não entendemos como deveríamos o grande conflito que se trava entre instrumentos invisíveis, o conflito entre anjos leais e desleais. E no finalzinho, orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho pleno para a eternidade. Eu gosto desse senso de urgência que a lição traz. E acho que é isso. A gente precisa pegar no tranco e entender que o grande conflito está acontecendo e que falta muito pouco para terminar. Então, que a gente esteja pegado à oração para que muito em breve a gente possa estar olhando para cima e vendo nosso Jesus voltar. Amém. Vendo o que vocês falaram aí, eu pensaria no seguinte. Realmente... Às vezes eu penso, em alguns momentos da minha vida, eu penso, você já imaginou se Jesus chega e a gente não vai para o céu? E esse, com certeza, é o maior pesadelo que eu tenho. Pesadelo acordado, imaginar essa cena. Jesus chegou e eu não faço parte dos benditos que vão entrar. Então a minha vida foi completamente em vão. Porque eu passei 38, 40, 70, 80, 90 anos nessa terra e perdi o céu. Então o que eu acumulei? Eu acumulei tristezas, dores, cicatrizes, perdas, lágrimas. Era melhor nem ter nascido. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Viver nessa terra e não ir para o céu, não valeu a pena. Então, se a oração é a ferramenta que me prende a Deus, eu preciso olhar para a Bíblia e entender que mais do que o alimento, mais do que a água, mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de Deus. E eu me cobro muito isso. Eu estou falando isso porque eu me cobro também pessoalmente isso, porque eu fico vendo assim, quanto que nós negligenciamos de estar na presença de Deus e quanto que sofremos por isso. Quantas consequências tristes nas nossas vidas, quantas perdas, quantas lágrimas, quantas derrotas e obstáculos que poderiam ter sido evitados se nós estivéssemos na presença do Senhor. Então, assim, que os nossos jovens, que nós possamos aplicar isso nos nossos dias e entender que a oração é a chave que te liga com o maior ser de todos os tempos, um Deus de amor que venceu todas as batalhas, e que isso seja na tua vida o ar que você respira da tua vida espiritual. Tem uma canção que fala assim: joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende e se prende a Deus, nossa esperança. É uma música que, enfim, com algumas paráfrases ali diferentes do que nós cremos, mas que me faz pensar muito sobre isso. Eu vejo que os personagens bíblicos, quando eles literalmente se ajoelhavam diante de Deus, eles descansavam no Senhor. E eles aprendiam de Deus. Que nós possamos fazer isso todos os dias. Amém. Nós estamos terminando a lição de hoje, né? E foi uma lição muito bacana. Infelizmente, estamos acabando aqui o nosso horário. O pessoal da produção já está reclamando comigo aqui, já passou da hora. Mas antes de terminar, eu gostaria de pedir ao Bruno que fizesse uma oração para a gente. Claro. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da lição. Pai, nós sabemos que nós vivemos numa batalha espiritual, num grande conflito. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos auxilie. Nós sabemos que a batalha já está ganha e nós entendemos através desse estudo que a nossa comunicação direta com o céu é através da oração. Amém. Então eu peço, Senhor, que cada jovem que estiver ouvindo, assistindo esse podcast, que eles possam se lembrar que mesmo em meio às lutas e às dificuldades, que nós possamos sempre dobrar os nossos joelhos e clamar aos céus. E imediatamente o Senhor irá nos ouvir e irá nos auxiliar. Pai, cuide de nós, cuide do nosso coração, guie os nossos passos, para que muito em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós possamos olhar para o céu felizes, porque nós estaremos vendo o nosso Rei voltando para nos buscar. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Meninos, obrigado pela presença de vocês. Foi extraordinário ter vocês aqui em mais um Pega Lição. Obrigado você de casa que ficou com a gente aqui até o final. Você já sabe, todo sábado aqui no canal da Associação Paulista Central, às 3 da tarde, Pega Lição. Te vejo semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.